Olá, amigo, olá, amiga. Boa tarde. Bom dia para quem ainda não almoçou, talvez. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Mais uma quarta-feira do Pílulas do Saber. Coisa boa ter você aqui comigo. Que bom que você realmente marca a presença, né? Nesse nosso encontro no intervalo, no horário do almoço. Então, sempre com um conteúdo de valor para você. E nesse mês de junho eu estou trazendo aqui informações da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Né? Então, quarta-feira passada, primeira quarta-feira do mês, eu trouxe justamente a diferença, né? O que faz a psicopedagogia e o que se trata aí da neuropsicopedagogia, o que é isso, né? Então, nesse mês de junho, nós vamos falar sobre essa temática, né? E hoje, nessa quarta-feira, segunda do mês, eu lancei aí uma pergunta, né, nas redes, dizendo: e agora? Perdi o meu foco. Será que a psicopedagogia pode me ajudar? E eu tô aqui para te dizer que sim, nós temos as estratégias, temos sim as ferramentas, e eu vou te trazer aqui hoje três estratégias básicas para todas as idades focarem, né? Então, resgatar o foco independente da faixa etária. Eu vou te trazer aqui essas ferramentas, essas estratégias ao longo aqui desse nosso horário. Então, eu também pedi, né, feedback. Eu pedi para vocês me mandarem perguntas, me mandarem, enfim, as suas questões, as suas dores aí que estão atravessando nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia. E para a gente poder aqui conversar e ver o que é a psicopedagogia, e a neuropsicopedagogia pode então auxiliar na tua demanda, né, nas tuas questões, porque uma situação bem específica da semana passada, eu falei aqui sobre disgrafia, sobre disgrafia, dislexia, sobre questões ligadas à interpretação de texto, até mesmo a dislalia, né, que é a dificuldade de você, na fala também, de trocar algumas letras, então não só na escrita, mas também na leitura e na fala. Trouxe essas questões e algumas pessoas me mandaram feedback, me mandaram perguntas, e aí eu fui respondendo, né, na medida do possível. Então, vou trazer aqui três situações muito ligadas a esses questionamentos aí ao longo da semana. Muito ligado à memória, à questão de concentração, né, e atenção. Né? Então, assim, é importante, é válido que a gente explique aqui, né, de forma breve, mais direta, né, o que acontece essa questão da concentração, a diferença entre concentração, atenção, memória, como é que funciona isso, porque você já sabe que a psicopedagogia trata de tudo envolvendo aprendizagem, tudo que problemas, dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, então tudo que envolve essa questão do aprender. E também, claro, do ensinar, né? Da questão também da didática. E aí a gente entra um pouco na psicopedagogia institucional. Deixa eu só desativar aqui os comentários. Eu vou aqui. Eu tô dando aqui a minha saudação, né? Sejam todos muito bem-vindos, mas deixa então eu me concentrar aqui em trazer o conteúdo de valor para você. Então, com relação à concentração, é você trazer a tua mente para aqui e para agora. Então, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldades de leitura, né? Não consegue iniciar um livro e finalizar o mesmo. Não tem esse domínio de atenção, de se concentrar ali naquela leitura. E nós temos as estratégias para isso,
né? Então, concentração e atenção, você precisa trazer a tua mente para o aqui e para o agora. Você precisa, de fato, esvaziar e se focar, né? Que é diferente do foco que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, atenção e concentração, você tem os exercícios de respiração, de trazer a atenção pro aqui e pro agora, tirar a tua mente do amanhã, tirar a tua mente do ontem, do que tu vai fazer daqui a pouco, o que tu vai fazer pro almoço, não, só um pouquinho. Agora é a hora de eu ler, né? Então, se eu vou fazer essa leitura, deixa eu me concentrar aqui, deixa eu buscar a minha atenção, a minha concentração. Memória já é uma outra questão. Memória é como que o teu cérebro funciona no armazenamento das informações. Então, a gente precisa entender como é que o teu cérebro prefere guardar essas informações. Se é através de memória visual, auditiva ou a questão, então, visual, audição ou a escrita, memória escrita. E aí, depois que nós identificamos, e aí a neuropsicopedagogia auxilia muito nessa questão, né, do funcionamento cerebral, como é que o cérebro funciona nessas determinadas, né? A gente traz muitos conceitos da neurociência para essas situações. Então, a gente precisa ver como é que teu cérebro prefere aprender. Como é que ele identifica, como é que ele guarda as informações, né? Como é que ele armazena essas informações. E aí, nesse aspecto, a gente identificando, a gente vai estimulando especificamente aquela área, aquele ponto. Então, é importante a gente trazer os princípios também da neuropsicopedagogia para a gente entender o funcionamento do cérebro, e é um plano terapêutico individual, específico, focado naquela questão, naquela dificuldade, naquela queixa, né, que o cliente chega e traz no atendimento individual. Certo? Então, essa questão de concentração, atenção e memória são três vertentes, né, bem diferentes uma da outra, e tem sim as estratégias certas para cada caso específico, certo? Então, por isso que é tão individual esse plano terapêutico. Né? Por isso essa necessidade. Então, eu não sou uma terapeuta generalista, eu gosto muito de trabalhar com a queixa específica do cliente que chega para mim, certo? Então, vamos lá, vamos voltar, né? Eu só estava dando esse briefing aí das perguntas que chegaram ao longo da semana, né? Esses questionamentos que eu separei, esses três, porque eu achei importante trazer aqui para esclarecer geral, porque pode ser a tua dúvida, né? E você pode não ter me mandado um direct, pode não ter me mandado aí o SMS, né, que eu solicitei, para que nós pudéssemos trocar essas informações aqui, né, trocar essas figurinhas. Então, é importante que sim, que você me mande a tua mensagem para que eu possa, então, falar diretamente a você, certo? Então, assim, qual é o questionamento de hoje, dia 10 de junho de 2020? Uau, perdi o foco. Não tô mais conseguindo me focar. Será que a psicopedagogia pode me ajudar? E aí eu te prometi 3 estratégias hoje de te trazer aqui. Então você já pode pegar aí teu caderninho, né, papel e caneta, para poder anotar as 3 estratégias para você recuperar ou resgatar ou colocar em prática o teu foco. Certo? Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Primeira situação, isso independente da faixa etária, independente das tuas questões aí, tá? A primeira situação é saber para onde você quer ir. É isso mesmo. Porque a pessoa que tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem um destino, ela sabe aonde ela quer chegar. E aí eu vou te trazer aqui um exemplo, tá? É um jovem que vislumbra um determinado curso de graduação, né? Por exemplo, medicina. E aí sabe como é concorrido,
né, essa faculdade, esse curso de medicina, e aí entra numa outra graduação, né, ligada à área da saúde. Por quê? Porque tem uma visão, tem uma meta, sabe onde quer chegar, que é lá na faculdade de medicina. Então começa aí com enfermagem, começa com fisioterapia, começa com outras graduações ligadas, até mesmo veterinária, ligadas à saúde, à linha da saúde, mas o objetivo fim é a medicina, né? A meta é aquela. Então tá focado ali. O foco, ele gera automotivação, a motivação interna, porque você tem um destino, você sabe aonde você quer chegar. Outro exemplo, né? Vamos dizer que neste ano, né, 2020, você tem estabelecido aí como uma meta ler 12 livros. 12 livros nesse ano. Um livro por mês. Esse, você sabe aonde você quer chegar. É um alvo. É uma meta. E aí, você pode, então, definir as estratégias, como que você vai fazer isso, mas você tem um objetivo, você tem uma meta. Então, a primeira coisa para o foco acontecer é você saber aonde você quer chegar. E aí, dentro dessa questão do foco, você tem o foco a curto prazo, né? Você tem metas a serem cumpridas a curto prazo, né? Pode ser uma meta mensal, onde você, né, no caso do livro, eu quero ler um livro por mês. Então, você tem uma meta mensal. Eu tenho uma meta de 6 meses. No mês de maio eu cumpri uma meta minha de 6 meses, que eu determinei, foquei, falei, não, em 6 meses eu vou concluir isso aqui. E deu certo, concluí, né? Porque onde a gente foca, a gente resolve, né? Então, onde a gente foca, expande. De fato, a gente coloca todas as nossas energias naquele objetivo, naquela meta, certo? Então, enfim, você tem metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? E aí, as metas de longo prazo, vou voltar no exemplo do jovem, né? Que visualiza aquele determinado curso, aquela determinada graduação, mas vai galgando, né, até chegar lá naquela meta fim. E isso pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, 5 anos, mas é a meta dessa pessoa, então é a longo prazo, certo? Então é importante a gente estabelecer a primeira estratégia para se construir o foco. É isso, é você saber aonde quer chegar. Então, você ter realmente essa meta fim. Né? Você, de fato, e isso, gente, é para todas as idades, tá? Então, vamos aqui pensar. Educação infantil, tá? Tenho ali o meu filho no jardim. E o meu foco é que ele, ao concluir a educação infantil, ele saiba ali a diferença entre letra e número. Ele diferencie letra e número, né? Eu quero que ele, de fato, já tenha aí um letramento, pelo menos reconheça as letras do seu nome, né? Consiga ali fazer o desenho da letra, né? E saiba a diferença de letra e número. Beleza, é uma meta. Mas ele hoje tem 2 anos e meio. Justamente, é uma meta que você vai ter aí uns 3 anos para cumprir, para desenvolver, até ele ter 5 anos e 11 meses, né? Até os 6 anos, você tem essa meta a desenvolver com a tua criança. Exemplo, né? Então, isso é para todas as faixas etárias, certo? Você precisa saber aonde você quer chegar, tá? Primeiro detalhe. Qual é o segundo passo para desenvolver o foco? Rotina. Aí você fica, puxa vida, lá vem ela de novo falando em rotina. Eu não gosto de rotina, eu gosto que cada dia seja uma surpresa. Puxa vida,
essa história de ter que ficar escravo do relógio, ter essa coisa de rotina, que coisa chata. Gente, o nosso organismo, ele é formado fisiologicamente por sistemas. Nós funcionamos como um reloginho, o nosso corpo. Nosso corpo funciona como um reloginho. Então, nós temos aí o dia dividido entre manhã, tarde e noite. Nós precisamos de rotina, independente da idade, independente da faixa etária. Todos nós precisamos saber que horas que nós vamos acordar, o horário das refeições, que horas que nós vamos dormir. Precisamos de hábitos, de rotina. E lembra, o cérebro, ele assimila através da repetição, a questão da assimilação e da acomodação, sempre por repetição. É um dos exemplos mais fáceis de compreender, né, a aprendizagem. Por quê? Que é justamente dessa forma que as informações vão acomodando, e o hábito ele se cria através da repetição, né, do processo de recompensa. Então, assim, já indiquei também esse livro aqui, O Poder do Hábito. Se você quer entender o funcionamento neurológico, cerebral, como é que funciona, quer mudar algum hábito teu, né, aquela função lá que toda vez que almoça, come ali o salgado, você precisa do docinho depois da refeição, né? E aí, não, porque me dá fissura, eu preciso comer esse doce. Gente, isso é um hábito. É só você desviar o teu cérebro desse foco e criar novos hábitos, dar novas recompensas para ele, que ele vai mudar de caminho, ele vai criar uma outra rede neural, vai criar um outro caminho. Então, depois do almoço, você não vai ter necessidade mais de comer aquele docinho, né? E eu tô falando aqui de forma bem simples essa questão, né, do docinho, mas tem hábitos nocivos, como a questão do cigarro, do café, enfim, né? E isso tudo é possível mudar, e de forma rápida, sim, né? A gente transforma os nossos hábitos, a gente transforma a nossa rotina, basta que nós tomemos a decisão. E de fato, né? A gente precisa dar o basta, a gente precisa dar o chega, porque a gente só, de fato, vive o que a gente tolera, né? Então, assim, voltando à questão do foco, né? A gente precisa sim ter rotina, precisa ter ali, estabelecer os horários, estabelecer as atividades, saber o que você vai fazer ali naquele dia. Chega dessa história de deixa a vida me levar. E aí, voltando à questão da infância, por exemplo, né? Por que eu falo tanto dessa faixa etária da infância? Porque é a construção. Lembra? Eu falei que é o HD virgem. A criança é um HD virgem. Então, tudo que você plantar vai dar frutos. Frutos bons ou frutos ruins, mas vai dar frutos. Isso é inevitável, certo? Então, assim, se você de fato estabelecer uma rotina saudável, uma rotina de excelência, uma rotina mesmo de forma estruturada, com atividades, com de fato horários específicos, você vai desenvolver ali um ser humano que vai dar excelentes frutos. Você vai estar construindo ali os hábitos do teu filho. E são hábitos em todos os ângulos, né? Em todas as áreas, inclusive a alimentação, a parte física, enfim, né? E também a intelectual, né? Hábitos de aprendizagem também, né? Então, isso tudo é desenvolvido, isso tudo é estimulado, certo? Então é muito importante se ter uma rotina, e a criança sem rotina, isso gera insegurança, gera incerteza, gera esse desequilíbrio. Então é muito prejudicial no desenvolvimento infantil a falta da rotina, certo? Então, a gente está em isolamento social e tal. Não. Por favor, mantenha a rotina,
Segundo detalhe para o foco, tá? O primeiro é saber aonde você quer chegar, né? Você ter uma meta fim, uma meta clara, saber exatamente aonde você quer alcançar, o que você quer alcançar, tá? Segunda questão é, de fato, você ter uma rotina, tá? Uma rotina de excelência. E a terceira dica, a terceira estratégia de hoje para se construir um foco legal, né? Para você ter um foco aí continuado. A terceira questão é você ter uma agenda. Parece tão simples, né? Tão óbvio, mas é verdade. Agenda. O que é isso? Você saber as ações, as atividades que você vai, as tarefas mesmo, que você vai desenvolver ao longo daquele dia, ao longo daquela semana, para que você de fato chegue na tua meta. Porque se você não desenvolver as tuas ações, as tuas atividades ali na tua agenda, como é que você vai chegar? Por exemplo, vamos voltar lá na questão do livro, né? Eu tenho essa meta de ler 12 livros ao longo do ano. Beleza, um livro por mês. Show! Agora, como é que você vai desenvolver isso? Que hora na tua rotina você vai separar para fazer essa leitura? Vai ser 30 minutos de leitura por dia? Ou você vai preferir pegar o livro que você quer, ver quantas páginas tem esse livro e dividir pelos dias do mês, né? Se é 30 ou 31, e falar, não, eu vou ter que ler 5 páginas por dia para eu poder vencer esse conteúdo. Show! E aí você tem que colocar essa leitura dessas 5 páginas na tua rotina. Eu vou ler no horário das 18 horas, das 18 até as 19 eu vou ler essas 5 páginas. 1 hora por dia. Ou não, ou eu consigo ler em 30 minutos. Então vai ser das 18 às 18h30. Mas espera aí, eu tô com problema de concentração. Lembra, eu não consigo ler 5 páginas por dia. É muita coisa, eu não vou dar conta. Show! Estabelece então. Começa com 1 página por dia, frente e verso. Vai avançando aos pouquinhos. Por quê? Porque isso tudo é treino. Você vai estar treinando o teu cérebro a leitura, a prática da leitura. Por isso é que precisa ser diário, precisa ser todos os dias. Não tem escapatória. Por isso, os hábitos, a construção do hábito, ela é diária. Então, se você tem uma meta, se você sabe aonde você quer chegar, você precisa estabelecer essa meta com clareza. Você precisa, de fato, além de estabelecer essa meta com clareza, ter uma rotina de excelência, dividir ali os teus horários e a agenda com as tarefas que você vai fazer em cada horário ao longo do teu dia. Ao longo do teu dia, ao longo da tua semana e assim por diante, ao longo do teu mês. Então, são 3 estratégias, gente, super aplicáveis, certo? Porque o meu objetivo aqui é te trazer para prática. É para, de fato, ajudar a construir uma qualidade de vida melhor, um bem-estar melhor. Aí, ok, mas o meu problema não está no foco. Eu até sei aonde eu quero chegar. Eu até tenho realmente meus objetivos com muita clareza e tal, mas eu não sei como que eu vou fazer. Amigo, amiga, me manda um direct, me manda uma mensagem que eu posso clarear para você como é que você vai desenvolver isso, certo? Aqui estou te dando 3 estratégias muito práticas, tá? Do como chegar lá no foco de excelência, como você ter, de fato, a tua meta alcançada, né? Como você vai atingir essa tua meta. Te trouxe aqui exemplos práticos e reais disso, tá? Independente da faixa etária. Então, desde a educação infantil, desde a criancinha, tá? Com 2 anos, 3 anos, 4, até
o idoso, até a melhor idade, certo? Então, por exemplo, eu tô aí com uma questão ligada à memória, dando aqui uma dica para a terceira idade, para os idosos. Eu tô aqui com uma situação que a minha memória já não é mais a mesma, né? Eu já não consigo guardar as coisas e tal. Ok, qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? Eu quero começar a guardar nomes. Eu quero me focar nos nomes das pessoas, porque eu converso, conheço, né, a pessoa X, a pessoa Y, mas não consigo guardar, gravar o nome daquela pessoa. Ok, então a tua meta é ligada à memória, é guardar os nomes das pessoas. Vamos fazer atividades, ações para isso, focadas especificamente para guardar. E aí você precisa ver como é que teu cérebro armazena a informação. Se é através da audição, se é através da visão ou se é através da escrita. Por quê? Se for através da escrita, vamos criar anagramas, vamos criar o que é isso? Né? Relações. O nome da pessoa começa com a letra D, Damares. Né? Como é que eu vou gravar esse nome? D, de dado, alguma coisa que seja referência para mim, que seja importante para mim. Né? Então eu sei que a Damares é dedo. Né? Então o D é de dedo. Então eu sei que toda vez que eu ver a Damares, o nome dela começa com a letra D, porque é o D do dedo. Então eu vou lembrar que o nome dela é com D. Não sei como é que teu cérebro aprende. E é isso que a gente precisa ver. Por isso a questão do plano terapêutico ser tão específico, ser tão focado de acordo com a necessidade, de acordo com a dificuldade, de acordo com as questões individuais. Então a gente não pode simplesmente traçar um plano generalista. Não, ele precisa ser específico de acordo com a demanda, de acordo com a queixa do cliente. Então, os nossos 30 minutos estão chegando ao fim, né? Então, nosso Pílulas do Saber, que é esse espaço curto de 30 minutos no horário do almoço, nas quartas-feiras, né? Eu te faço esse convite para que você mande a tua pergunta, para que você interaja comigo, para que eu fale aqui o que você precisa ouvir, o que você quer de fato aprender a absorver, né? Então, nesse mês de junho, eu estou tratando aqui, trazendo temas, informações da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Então, questões ligadas à aprendizagem, como é que o nosso cérebro armazena as informações. Semana que vem, a terceira quarta-feira do mês de junho, nós teremos aqui convidados. Lembra que semana passada eu falei para vocês que eu vou trazer amigas da graduação. E é real. Começa semana que vem, então. Vou dividir a tela aqui com uma colega bons tempos, lá da graduação. Então, colegas aí que super bem-sucedidas, trabalhando, que estão em franca atuação na área também da psicopedagogia, tá certo? Então, amiga, você não tá sozinha. Essas dicas que eu trouxe aqui, como eu te falei, são para todas as faixas etárias, certo? E na semana que vem nós traremos um tema específico para idade escolar. Tá bom? Então, manda a tua dúvida, manda sim o teu questionamento, porque o objetivo aqui é te trazer saber, né? Ou seja, te trazer conhecimento em doses de pílulas, porque o espaço é curto, de 30 minutos no horário do almoço. Então, pílulas, justamente por ser curto, e do saber, que é trazer conhecimento, trazer informações dentro das minhas formações para te ajudar na qualidade de vida e no teu bem-estar, tá bom? Então, você não tá sozinho, você não tá sozinha, tá? Estamos juntos, estamos conectados.
Lembrando que lá na página do Consultório Integrado tem meu celular, pode me mandar zap. Aqui no Instagram tem o direct, no Facebook tem o MSN, então não tem desculpa para você não entrar em contato fazendo a tua pergunta, falando... enfim, com relações a esse tema ligados à aprendizagem, tá bom? Então, conta comigo, parceria, tá? Você não tá sozinha. Deus nos abençoe. Um beijo grande no coração. Até!